Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou a Glória Gomes e quero dar umas dicas para vocês maravilhosas, para vocês começarem a iniciar o TCC. É muito fácil. Eu quero fazer na prática. Eu quero ensinar vocês um método que é o que eu utilizo e que dá certo. Às vezes você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, não tem tempo de ficar lendo livros, apostilas e até mesmo ficar em frente ao computador lendo vários artigos. Então, o que eu sugiro para você? Quando você já escolheu o tema, você já sabe o que você quer, você abre uma página, né, na sua área de trabalho, que fica melhor para visualizar rápido, e você coloca, né, o nome do TCC e a data que você está iniciando essa pesquisa. Porque sem essa pesquisa você não vai fazer nada no seu TCC. A primeira coisa que você tem que fazer, depois do tema, do objetivo, da problemática, é justamente os artigos que você tem que utilizá-los para fazer na sua revisão bibliográfica ou seu referencial teórico, independente do que seja. Muito bem. Então, o que eu preciso para elaborar, iniciar o meu TCC? Eu preciso de informações. Eu preciso de conteúdos sólidos, verdadeiros. E quanto mais recentes, melhor. Então, eu busco agora de 2014 para cá. Então, eu preciso de informações que sejam realizadas nesse período, para que fique atualizado, né, o tema em si. Eu sei que tem muitos temas que você, na verdade, não tem muita desenvoltura porque não teve crescimento, não teve evolução. Então parou ali em alguns anos, de 2005, 2006, 2008, 2008, 2010, e ali parou. Então esses não são bons. Os bons mesmo é de 2014 em seguida. Muito bem. Então o que você faz? Você escolheu o tema? Você joga no Google, que é o que eu faço. Eu gosto muito de jogar no Google. E você coloca lá o seu tema todo, pronto. E vai aparecer um monte de artigos que falam sobre seu tema. Lógico, não vai falar de um todo, mas vai falar do teu objetivo. Justamente a palavra-chave, que é o seu objetivo. Então, o que você faz? Você vai ler ele todo? Não, você viu, captou, achou, aí você vai salvando naquela pasta que você abriu. E vai salvando todos que você for lendo e vendo. Essa aqui tem alguma coisa, essa aqui tem alguma coisa, e assim sucessivamente. O máximo de artigos científicos necessários. O máximo que você puder captar, o máximo que você puder estar lendo as palavras-chave e colocando nessa pasta, melhor é para você depois para poder fazer uma limpeza no dia que você for pegar para montar o seu TCC. Então, quando eu faço isso, eu não só pego no Google, eu pego no Google Livro, que também tem livros que você pode visualizar. Então, quando visualiza, você vai salvando e vai colocando naquela pasta. E apostilas, idem. Sites, idem. Blog, idem. Eu vou explicar por quê. Tem faculdades que não aceita blogs, não aceita sites, aceita somente artigos científicos. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que parafrasear, gente. Você vai ter que parafrasear tudo que você copiar. Copiar é o termo entre aspas. Você vai utilizar o que o autor está mencionando, mas não copiando. Você vai ter que parafrasear. O que é parafrasear? Geralmente, você não sabe, você vai falar com a sua linguagem o que você está entendendo que o artigo, que o autor está falando no artigo. E você não vai sair do contexto, você não pode sair do que o autor está falando. Então, o que você tem que fazer? Pega sinônimos. Os sinônimos são importantes também. Então, para te ajudar a parafrasear. Mas vamos lá. Então, você
fez a pesquisa, deu mais ou menos uns 40 artigos, e isso incluindo tudo. Aí você tira um dia somente para ler os pontos principais, conceitos, definições, características, tudo que acha importante para o seu tema. Aí você vai separando esses numa outra pastinha, já fazendo uma limpa do que você gostou. Então você gostou. Então você fez a limpa. Então você já foi ali, ó, já reservando. E vai lendo consequentemente, vai lendo continuamente, e você vai fazendo essa limpa. Você vai só deixando nessa outra pasta o que você realmente gostou, o que é relevante para o seu assunto e para a montagem do seu TCC, e o restante você deixa, apaga, elimina. Então vamos lá. Você fez esse passo. O que você faz? Você começa a montar o seu TCC. Primeiro, na introdução, você sempre tem que citar alguma referência. E isso, uma referência subjetiva, não uma referência direta. Que direta, eles não gostam. Eles gostam mais da subjetiva. Por quê? Porque você está compactando, você está colaborando com o autor, você está entendendo o que o autor está mencionando. Então, isso eles gostam. Agora, quando você faz uma citação direta, é o autor que está falando e pronto. Você pode até, na sequência, você falar um pouco, o autor quis dizer isso, explanar um pouco. Mas o mais importante mesmo é você citar o autor de um modo subjetivo. E como assim? Você vai trazer a essência do que o autor está falando, que é justamente sobre o assunto do teu tema, e depois, no final, você vai colocar o nome do autor, só mesmo entre parênteses, o sobrenome dele e o ano. Não precisa colocar a página. Mas na referência bibliográfica, você vai ter que colocar o nome dele todo, o tema do artigo dele, o ano e aonde você achou, qual foi o site disponível em, e o acesso em, que foi hoje, vamos supor que foi hoje. Então, você vai vindo falar do tema. É bom que você comece a falar do seu tema, você mesmo, falando de uma forma linda, maravilhosa, harmoniosa, e que depois disso você traga um artigo que coadune com o que você está falando. Porque o TCC, a monografia, ela é bibliográfica, ela não é sua. Então você não pode falar nada de você mesma, você tem que provar o que você está falando. Então, para isso, é necessário que você venha, quando você começa a falar na introdução, com as suas palavras, você tenha um autor que também condiz com aquilo que você falou. Então fica legal, fica bonito, fica harmonioso. E aí você fala da importância do seu tema na sua introdução, que eu já falei um capítulo, eu já fiz um vídeo falando sobre a introdução. Depois dá uma olhada lá que você vai ver o passo a passo de uma introdução. Eu só mexi na introdução para você entender que quando você entrar na revisão literária ou referencial teórico, você vai ter que começar a explanar o seu tema. Então, quando você explana o seu tema, vamos supor que você tenha falado sobre, deixa eu ver, planejamento e controle de produção de uma empresa X. Então, a importância do planejamento e controle de produção de uma empresa X. Então, o que você vai trazer no referencial teórico? Justamente isso. O que é um planejamento? Primeiro é o segundo capítulo, porque o primeiro é a introdução. O segundo capítulo, dependendo do manual da sua faculdade. Eu estou dizendo isso pela BNT, mas de algumas faculdades diferenciam. Então, você tem que ver seu manual, sua formatação. Então, vamos supor que o capítulo 1 seja a introdução. O segundo capítulo começa o referencial teórico. Então, você vai colocar o 2, que é o tema,
planejamento e controle de produção. E o 2.1 você vai falar sobre planejamento. O que é um planejamento? Aí você vai lá na pastazinha que você salvou os seus artigos, que você salvou justamente o que vem a ser um planejamento, um controle de produção, que você venha falando sobre controle, sobre uma empresa e assim sucessivamente. Então, você já tem a base toda ali. É só você ir abrindo e ir verificando cada artigo, aquilo que lhe convém. Olha, presta atenção, não copia nada que é plágio. Você tem que parafrasear. Depois você joga no Google para poder você ver se você identifica ele. Se você não identificar é porque você, legal, você parafraseou e não se encontra mais ali. Preste atenção, mas você tem que citar o autor, o ano que você pegou como referência. Então vamos lá. Você fez isso. Inicialmente você fez isso. Você vai vendo trazer os conceitos, definições, características, a importância do planejamento, a importância do planejamento no controle de produção da empresa. E aí vai trazendo subitens que são fundamentais, esse detalhamento do que você está trazendo do planejamento e controle de produção de uma empresa X. Então você vai vir trazendo gradativamente o quê? Os subtítulos que vão fazer a conexão, sem sair do contexto do que você está falando. Quando você terminar isso, porque você já tem todo o material já salvo, para você ir na dinâmica, não perdendo tempo, não precisando ler o artigo todo da pessoa, mas somente as palavras-chave, e com sua sabedoria e também com seu entendimento e conhecimento, porque eu já te falei, você tem que fazer um tema que você domine, você conheça o assunto. Se você conhece o assunto, é fácil interagir com os autores, é muito fácil, porque você tem seu linguajar profissional, seu linguajar próprio, e isso é muito importante, é fundamental. Então, tá aí essa ideia que eu estou te passando para você montar o seu referencial teórico. Essa é a primeira chave que eu estou te abrindo, uma porta. Porque, na verdade, eu vou dar continuidade no outro vídeo, quando você já montou o seu referencial teórico e você começa a fazer o quê? Os seus resultados e discussões, quer dizer, o seu estudo de campo, ou o seu estudo de caso, ou a pesquisa de campo, ou assim sucessivamente. Que já está lá na metodologia, que eu já também fiz um vídeo falando sobre a metodologia. Então, se você tem alguma dúvida, entra lá no vídeo, veja o que eu falei sobre metodologia, a importância da metodologia como a arte do teu trabalho. Vai lá, Glória Gomes, vai lá e veja o que eu falei na introdução, o que eu falei sobre a metodologia, sobre problemática, sobre objetivos específicos, objetivos, tá tudo lá. Primeiro, tá no vídeo de introdução, tá a importância do tema, da escolha do seu tema, tudo eu tenho um vídeo já para você dar uma olhadinha. Tem a importância do seu tema, como se faz uma introdução, depois como se elabora uma metodologia, que é a arte do teu trabalho, que é um método simples, prático, fácil para você elaborar. Tá tudo ali mastigado. Eu estou te ensinando um método prático, que eu faço isso e domino isso muito bem. Mas é necessário você seguir a risca. Você não ficar ali se manter. Eu tenho pessoas que falam para mim que tem meses que está lendo para poder fazer o seu TCC. Tem que ter conhecimento? É o que eu falei. Tem. Mas como você é profissional da área, você já tem essa base na tua prática, na tua vivência. Então você já sabe muito bem. Você fez 5 anos ou 4 anos de curso, você tem a base, você tem ali o conhecimento. Você não tem a prática, mas tem o conhecimento. Mas muitas das vezes, quando você escolhe o tema, você está vivendo já esse período. Eu tenho filhos que estão fazendo, meu filho que está fazendo faculdade, está fazendo engenharia e já trabalha no ramo de engenharia. Então você tem o conhecimento, tem a base e tem a prática. E quando se elabora um TCC, você tem que ter tudo isso. Não pode simplesmente escolher um tema por escolher se você não tem base, não tem conhecimento.
Então é isso que eu chamo a atenção sempre. Quer aprender a fazer um TCC prático, rápido, ó, sem burocracia? Escute meus áudios. Ouve meus áudios. Se você tem dúvida, fala comigo, eu te esclareço. Mas vai até o fim, porque o começo e fim é primordial. Você tem que entender o que eu estou passando para você. Então, de uma forma prática, eu estou te dando a chave para abrir essa porta que muitas das vezes é tão difícil para tanta gente. Uma boa noite, fica com Deus, e eu vou dar prosseguimento nos nossos vídeos para esclarecer a dúvida dos resultados de discussões e da pesquisa que você está utilizando. Se você quiser até na próxima aula, você já passar nesse áudio, nesse vídeo, já o seu tema, eu posso te dar já todo o mecanismo de como você elaborar o seu trabalho. Então, fica com essa explicação e não esqueça, tudo é primordial e os meus vídeos dão continuidade na prática. Então é fácil. Então vá por mim, que você vai ver quanto você vai tirar. Os TCCs que eu oriento não tiram menos de 10, não tiram menos de 9, tiram 9.7, 9.8 e 10. Então, ó, vai por mim. Um abraço e até o próximo. E fica com Deus. Espero vocês no próximo, ok?